Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradeço aqui ao nosso pastor, ao nosso diácono e dirigente Valeric pela oportunidade de estarmos aqui para trabalhar nós sendo jovens para Deus, né? Trabalhar os nossos talentos, desempenhar os dons que Deus nos deu. Então, obrigado, pastor, obrigado toda a liderança em nome da juventude. Quero ler aqui em Romanos, capítulo 3. O tema do culto de jovens de hoje é justificados por Cristo. Justificados por Cristo. Romanos, capítulo 3. Muitas vezes nós, como cristãos, nós lidamos com o pecado. Nós lidamos com a culpa. E a gente pensa, o que será que Deus pensa de nós, né? Nós que somos cristãos esse cristão tão fraco, esse cristão que peca, esse cristão que falha. O que será que Deus pensa de nós? Nós lidamos com isso, com a culpa, com o pecado, com o passado. Um grande homem chamado Martinho Lutero, ele também lidava com isso. Ele achava que ele não era salvo. Ele achava que não iria para o céu por causa dos seus pecados. Ele achava que Deus não o perdoaria, até que ele leu o apóstolo Paulo. Ele leu sobre a justificação. Romanos capítulo 3, do 23 ao 24, que é a base da minha mensagem. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se alguém comete um crime aqui na terra, se ele rouba, se ele mata, se ele pratica corrupção, ele deve ser preso. Porque ele infringiu uma lei terrena. E se ele infringe, ele merece ser punido. Quem infringe leis merece ser punido. Se até na terra, quem infringe uma lei merece uma pena, quem infringe a lei de Deus? Em Romanos capítulo 20, existe um grande trono branco, onde todos os ímpios se apresentarão diante de Deus, e Deus vai mostrar os pecados de cada um. E com base nesses pecados, Deus vai julgá-los. Deus vai enviá-los para o inferno. Por quê, Juan? Porque Deus é santo. Ele odeia o pecado. Deus é justo. Ele tem que punir. E ele é o juiz de toda a terra. Pecar é desobedecer, é ser rebelde. E Deus, por ser santo e por ser justo, ele tem que punir os pecadores. E todos nós somos pecadores. Paulo fala, olha só o que é que Paulo fala. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3, do 9 ao 10. Nós pecamos. Você peca. Eu peco. Nós somos falhos. E se eu peco, eu estou desobedecendo a Deus. E se eu estou desobedecendo a Deus, eu mereço a punição. Muitas vezes nós pensamos que nós vamos conquistar o céu por nossas obras. Não. Tiago diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2 ao 10. Eu posso vir para a igreja todo domingo, mas isso não vai ser o suficiente para eu ir para o céu. E para vir para a igreja todo domingo é bom, venha. Mas não é assim que entra no céu. Eu posso pegar todo o meu dinheiro e entregar aos pobres, e mesmo assim não ir para o céu. Isso é bom, mas eu não vou para o céu. Eu posso ser o melhor ser humano da face da terra, mas se eu pecar uma vez, eu estou condenado ao inferno. Como bem diz Paulo, o salário do pecado é a morte. Se eu peco, se eu desobedeço a Deus, eu estou infringindo a lei do justo juiz. E a lei do justo juiz exige que você, que nós sejamos punidos ao inferno.
Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que diante de Deus, espiritualmente falando, nós somos criminosos. Nós estamos diante do tribunal de Cristo e nós somos criminosos. Nós desobedecemos, nós pecamos, nós falhamos, nós somos criminosos diante de Deus. E nós merecemos o inferno. Eu não sei você, mas eu vi muito Chaves, eu vi muito Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. Eu acho que todo mundo aqui já viu, né? É, de vez em quando alguém tinha uma dificuldade, quando alguém estava em perigo, quando alguém tinha um mistério, o que é que falava? E agora? Quem poderá me defender? O ser humano está diante da sentença para o inferno e ele diz: e agora? Quem poderá me defender? Olha o que é que Paulo diz. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pedro diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma única vez, o justo pelo injusto, para conduzir vocês a Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. Se eu não vou para o inferno, se você não vai para o inferno, se nós não vamos para o inferno, é porque Cristo, ele sofreu a punição que era nossa. A justiça de Deus se satisfez em Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, a gente gosta de se colocar nos melhores personagens, né? A gente lê Moisés, poxa, eu sou Moisés. A gente lê Davi, eu sou Davi, eu vou derrotar o meu gigante. Mas não tem como eu fazer isso aqui. Nessa história eu não sou o bonzinho e eu não sou a vítima. Eu sou o criminoso, eu sou o vilão. Jesus é o herói. Nós que somos os impuros. Jesus que é o puro. Nós que somos pecadores. Jesus que é santo. Nós que somos culpados. Jesus que é o inocente. O justo morreu no lugar do culpado. O puro morreu no lugar do impuro. O inocente no lugar do condenado. O herói no lugar do vilão. Essa é a história do Evangelho. Essa é a história de Cristo, aquele que não tinha nada para perder e que mesmo assim decidiu sofrer por miseráveis pecadores. Devemos lembrar de uma verdade: o Evangelho é para os miseráveis. É para aqueles que pensam que seus pecados são demais, para aqueles que se acham perdidos, para aqueles que pensam que não há perdão, para aqueles que se acham os vilões, os errados, os desprezíveis da história. O Evangelho é para esse grupo. É para quem acha que tem muita culpa. É para quem acha que já passou do limite. É para quem acha que não há mais solução. E Deus diz: há uma solução. Jesus Cristo é a solução. E quando Cristo morre no nosso lugar, Cristo ele sofre a nossa punição. E Deus diz assim: agora, meu filho, você é justo. Você ia para o inferno, mas porque Cristo morreu por você, você agora é justo. Nós somos justificados por meio da morte de Cristo. E Paulo, olha o que Paulo fala. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quando Cristo morre em nosso lugar, Deus pega todos os nossos pecados e transfere para a conta de Cristo. O que isso significa, Juan? Perdão. O nome disso é perdão. Deus apagou toda a lista de nossos pecados.
Isaías diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra de mais dos seus pecados. Isaías 43:25. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa a quantidade de seus pecados, não importa quando foi o seu pecado, Deus perdoa. E não há limites para esse perdão. Pedro estava pregando em Atos 2 e ele diz assim: este Jesus a quem vocês crucificaram. Pedro está pregando para o mesmo povo que mandou Jesus para a morte. E para esse mesmo povo ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. Para o mesmo povo que matou Jesus. Para esse povo, Pedro pega o arrependimento e o perdão dos pecados. Algumas vezes achamos que há limites para o perdão de Deus. Achamos que Deus não vai mais nos perdoar, que já chegamos no limite, que já fechamos a cota, a quantidade de pecados. Mas não é assim. Deus sempre dá uma segunda chance. Como está dando agora para você, para mim, para nós nesse momento. A gente acha que Deus se lembra dos nossos pecados. A gente acha que Deus é um juiz terrível, que está esperando só a nossa chance de errar para nos condenar, para nos matar. Mas Isaías diz: não me lembro mais de seus pecados. Aí Paulo fala: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Lembre-se, não há mais pecado que te condene. Não há mais passado que te condene. Jesus morreu para limpar esse seu pecado. Jesus morreu para limpar esse seu passado. Desfrute da graça, do perdão, do arrependimento, da segunda chance que Deus sempre nos dá. Vá em paz para casa. Vá em paz sabendo que Deus te perdoou e que te deu uma segunda chance. Nós não estamos aqui por mérito. A salvação não é por mérito, é por Cristo, porque Ele morreu, porque Ele se sacrificou, porque Ele sofreu por causa dos meus pecados. Eu que sou um criminoso diante de Deus, mas Deus me perdoa. Deus te perdoa. E você, meu amigo, você que não é da igreja, você que não é cristão, como você pode alcançar essa justificação, ser salvo, ser justo diante de Deus e ter seus pecados perdoados? Paulo fala assim, Romanos 3:26. Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quer ser salvo? Quer ser justo? Quer ter teus pecados perdoados? Há um só caminho, meu amigo: a fé em Cristo. É dizer que Cristo é o seu Salvador. É você ser submisso a Ele e às suas vontades. É aceitar o sacrifício que Ele fez em prol de você. Quer ser salvo, quer ser justo? Aceite a Cristo. E que possamos lembrar todo dia, quando nós falhamos, quando nós pecamos e desviamos, Deus nos justifica. Deus nos perdoa. Não há mais passado. Não há mais condenação. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Mocidade e adolescente louvam ao Senhor Jesus.